Olá eu sou o Celso Batista da Universidade da Luz. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para gravarmos um vídeo sobre autoconhecimento. Nós estamos vivendo um terceiro milênio, que é o dia do acordar, o dia do amanhecer, amanhã do terceiro dia cósmico, quando muitas pessoas irão despertar para a sua natureza divina. Então, esse nosso vídeo tem o título Acorda Menino, Acorda Menina, abra os seus olhos para a vida. Eu quero que você saiba que a existência não é uma coisa aleatória. Nós não estamos aqui simplesmente para existir. Não estamos aqui simplesmente para comer da morte chegar. Não estamos aqui e depois morrer. Seria muito sem graça e injustificável uma existência se a finalidade da existência fosse só essa. Então, nós temos propósitos a cumprir dentro da existência humana e esses propósitos precisam ser conhecidos. Ou nós conhecemos esses propósitos e os cumprimos voluntariamente, ou nós seremos constrangidos pela vida a cumpri-los. Tudo o que acontece em qualquer situação, em qualquer realidade, em qualquer momento, tem por fundamento a nossa ignorância, que é chamado de necessidades espirituais, e o outro pilar é algum dos propósitos infusos. Quando as nossas expressões são, ou seja, destituídas do conhecimento do que nós somos, então elas são caracterizadas pela animalidade, porque nós somos racionais, segundo a definição da biologia. Então, algo relacionado a um aprendizado, no momento em que você se expressa de modo ignorante, você desencadeia, um processo para produzir um aprendizado que irá preencher um dos propósitos da vida. Vai acontecer alguma coisa para que você aprenda e se livre dessa ignorância. Muito bem. Quais são os propósitos infusos que nós já gravados em nosso espírito quando há existência humana? Naturalmente, dificuldades para poder cumprir metas e seguir uma linha, seguir uma base legal, um fundamento natural para a estrutura da vida. Os 5 propósitos, eles são 5. Os 5 propósitos infusos no espírito do homem são: primeiro, desanimalizar-se para humanizar-se, o que significa pacificar o nosso ser. Em segundo lugar, segundo propósito, realização pessoal. Viemos aqui para uma realização pessoal em 2 níveis: crescer em espírito e crescer em consciência. Terceiro propósito infuso. Viemos aqui também para fazer essas experiências e compartilharmos nossos conhecimentos e experiências com os nossos irmãos de jornada humana. Senão nós teríamos que ficar a vida inteira, cada um tendo que inventar a roda por si mesmo. Então, quem inventou a roda passou os conhecimentos para frente. Daí para frente todo mundo já sabe o que é a roda, já tem a roda e não precisa inventar a roda. Então esse é o objetivo do compartilhamento, que é o propósito infuso número 3. Propósito infuso número 4. A realização material e a realização reversa. O significado disso é aprender a converter espírito em matéria, ou seja, conhecimento em coisa, e matéria em espírito, ou seja, aquilo que você criou gerar um sentimento bom, transformar em prazer, em satisfação, em fortaleza, em valor interno para você. E o último, ou quinto propósito infuso da vida. Nós viemos aqui para cumprir esses outros propósitos todos e nos tornarmos iguais a Deus, nos fazermos a imagem e semelhança de Deus. Bem, agora que você já conhece os 5 propósitos infusos, conhecer
na ociosidade e no ostracismo. Quando a gente já sabe, alcançar essa consciência divina, realmente a espiritual e a forma devemos absorver. E elemento de prática são os principais obstáculos primeiro, fazemos questão de sustentar a nossa animalidade e ela se e o exemplo principal que isso a animalidade são a violência física e verbal e o desejo. Então, o segundo problema, o segundo obstáculo para nós alcançarmos a consciência divina é o nosso aprisionamento na ideia de que não é físico. Esse corpo físico que nos veste é essa pessoa que nós aprendemos a ser. Nós não somos isso, nós somos seres espirituais. E as lógicas que regem um ser espiritual são diferentes das lógicas que regem uma consciência de espírito, uma consciência de corpo. Terceiro obstáculo, grande obstáculo que nos impede de alcançar a consciência divina: a falta de referência de Deus. Porque nós nunca vimos Deus em pessoa, uma pessoa física, né? Um homem na nossa frente e fala assim, eu sou Deus. Então, nós não temos essa compreensão do que é ser filho de Deus. E, pela aparente ausência de Deus na humanidade, no mundo, então nós achamos que isso não tem muito significado, perdeu o sentido, perdeu o valor, perdeu importância. Então, nós vamos precisar de recuperar, naturalmente, a consciência do que é ser filho de Deus. O quarto grande obstáculo para a nossa divinização, o quarto obstáculo é a identificação com a realidade material. Acho que a vida é apenas isso que acontece aqui, e tudo que acontece é a realização material, é tudo que eu tenho que aprender a realizar. O quinto grande obstáculo é a ideia de que a existência, que é uma fração da vida, que é um ano escolar, no aprendizado cósmico, no aprendizado divino, a ideia de que a existência seja a vida também é um grande obstáculo. O item número 6 dos obstáculos é ignorar que, como seres humanos, nós estamos mortos segundo o Espírito. Nós precisamos de provocar o nascimento do Espírito, dar vida ao Espírito dentro de uma consciência divina para que ele tenha a existência e a vida divina. Então, como seres humanos, nós somos mortos segundo o Espírito. Obstáculo número 7. Esquecer que somos corpo e espírito, uma dualidade indivisível. E também precisamos lembrar que o espírito também tem que ser alimentado. O espírito tem que ser alimentado. Você alimenta o corpo, você cuida do corpo, mas esquece do espírito. O espírito tem estruturas, tem estrutura psicológica, que é formada por lógicas, tem a estrutura de poder, tem uma série de estruturas que precisam ser alimentadas. A estrutura da segurança, a estrutura da riqueza, a estrutura da invulnerabilidade, da imortalidade. Então, são várias estruturas e nós não alimentamos o espírito. Então, o sétimo obstáculo é esquecer que nós somos corpo e espírito e que o espírito também tem que ser alimentado. O oitavo grande obstáculo, não saber que a alimentação para o espírito são os conhecimentos. E são os conhecimentos, principalmente aqueles que dão valor à vida, que acrescentam estrutura à vida, que nos fortalecem, nos enriquecem, nos dão autoestima, autoconfiança e nos dão um sentimento de capacidade e de poder.
Item número 9, o nono ponto, né, que dificulta a nossa divinização, o reconhecimento da nossa divindade, é ignorar que o caráter que nós temos, ou seja, os nossos hábitos, costumes, modo de ser, modo de ver, o caráter, né, um sistema moral, é uma fonte de emanação permanente de energias e que vivemos as experiências exatas daquilo que nós somos, exatamente pela emanação e pela lei da atração e pela lei da afinidade. Décimo grande obstáculo para nós nos tornarmos conscientes da nossa divindade, a distração. O mundo é cheio de distrações, tem a mídia, televisão, jogos, futebol, diversão de tudo quanto é tipo. Então, nós nos distraímos quanto aos propósitos fundamentais da vida, e isso se torna o 10º grande obstáculo para a nossa divinização. O 11º é ignorar a lei do amor ao próximo. Ignorar a lei do amor ao próximo é causa de muitas experiências negativas e muitas experiências de sofrimento e de dor. O 12º item, que distancia da consciência de Deus, é ignorar a lei de amor a Deus. Amor a Deus significa dar cumprimento às suas leis. A reconhecer a sua divindade. Implica em que você sua uma nova lógica a respeito do ser humano e uma nova consciência de que o ser humano e então ele passa a ter a percepção natural de que ele pode operar na vida em outro nível de poder do que o pertence ao ser humano comum no meio. Então, nada é humana, porque eu sou filho de Deus. A buscar a sua divindade de operação da vida no nível de poder é quase zero. Então, tenha pena de si mesmo, tenha amor próprio, tenha amor por si mesmo e busque conhecer, facilitar o próximo